boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas nesse nosso encontro, nesta nossa conversa sobre mídia e refúgio. Estão aqui comigo a professora Denise Kogo. Ela é professora da Escola Superior de Publicidade e Marketing aqui em São Paulo, coordenadora do grupo de pesquisa Deslocar, Interculturalidade, Cidadania, Comunicação e Consumo. E também é pesquisadora do Instituto de Comunicação da Universidade Autônoma de Barcelona. Bem-vinda, Denise. Obrigada. E aqui também, ao lado da Denise, temos a Amanda Alencar, professora também. Ela é professora associada do Departamento de Mídia e Comunicação da Erasmus University Rotterdam, da Holanda. E também trabalha com comunicação, migração e refúgio. Inclusive, antes de ir ao vivo, a gente estava falando de migração venezuelana específica. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pelo convite. Nós começamos mandando um grande abraço ao José Carlos, editor da revista Travessia, que ele costurou esse encontro, esta vinda de vocês duas aqui na Missão Paz, para Amanda conhecer a instituição. A Denise já conhecia, já era de casa. Temos mais uma pessoa de casa agora. Miguel está por trás dos monitores da mesa, também que ajudou nesse momento. E eu queria começar comentando uma questão, ou seja, mídia, refúgio, mídia, migração, vocês duas trabalham com comunicação. Como nasceu o interesse para colocar nas várias pautas o tema da migração? Você quer começar, Amanda? Bom, então, boa tarde, né, aos ouvintes aqui da rádio. Também queria agradecer ao José Carlos por esse convite, né, essa articulação aqui dessa entrevista. E lembrar um pouco a minha trajetória faz um bom tempo, acho que foi final dos anos 90, que eu incursionei pela primeira vez nesse tema das migrações, quando eu fui fazer um estágio de pesquisa na Universidade Autônoma de Barcelona, que eu estava fazendo um doutorado aqui na USP, e eu comecei a entrar em contato com literatura. Eu gostava das questões de cultura, multiculturalismo, e via essa literatura de multiculturalismo, interculturalidade. Eu comecei a conhecer uma série de textos sobre migração e a própria realidade da Europa nessa época, que ainda não era como hoje, né? Talvez menos fluxos migratórios. E aí eu comecei a ler e, enfim, me interessar pelo tema, que acabou que na minha tese não era sobre migração, mas acabou entrando um capítulo sobre isso, era sobre questões de interculturalidade. E aí eu realmente comecei a trabalhar com o tema, e aí depois terminei o doutorado, comecei a fazer pesquisa, pensando essa relação migração e mídia. A primeira que eu fiz foi aqui no Brasil, e que o Brasil também não tinha, nessa época, muita imigração. Eu tentei mapear um pouco como é que a mídia brasileira trabalhava esse tema. Depois, acho que o cenário mudou muito, né? E a gente começou a receber outros grupos migratórios. Aí fiz pesquisas com vários grupos latino-americanos, depois haitianos, e agora um pouco de venezuelanos. Então, vou acompanhando também um pouco essa mudança, né, dos ciclos migratórios e o próprio papel da mídia a partir também da introdução da cultura digital, o quanto isso vai alterar também as relações que a mídia vai ter com a própria migração. Bem, boa tarde a todos também. Gostaria de agradecer o espaço, a presença e o convite mais uma vez, e com a colaboração da professora Denise. Bem, eu sempre gosto de falar desse tema, refletindo muito sobre a minha trajetória como migrante a minha vida inteira. Eu já compartilhei essa história com a Denise sobre a minha infância, que sempre foi migrando dentro do Brasil, devido ao trabalho do meu pai, dos meus pais. Desde criança, eles eram transferidos de cidade para cidade. E no Brasil, pelas dimensões geográficas do nosso país, então, praticamente na década de 80, se você mudava de uma cidade para outra, a comunicação com amigos que você deixava, na cidade que você morava, era muito complicado. Então, acho que naquela época, por exemplo, pouquíssimas pessoas tinham acesso a uma rede de telefone fixa. Então, a comunicação ela era bem diferente. E já na minha vida adulta, eu migrei, fui embora do Brasil há mais ou menos 18 anos.
E como migrante também me interessei dentro dos meus estudos pela forma em que as pessoas formavam a opinião delas sobre imigração e também o conhecimento que elas tinham, porque a opinião, né, ela tem que estar muito bem informada. E o que se via muito é que a mídia ela tem um papel tanto positivo no sentido de informar, né, as pessoas sobre as questões sociais, sobre os movimentos, as trajetórias de mobilidade que acontecem, as crises migratórias, mas também ela pode ter um papel muito crítico e negativo, no sentido de sempre tem um viés, uma prioridade em termos ideológicos, né? Então, no período da minha pesquisa, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Espanha, em Santiago de Compostela, a terra dos peregrinos, né? Então, ali eu me interessei sobre como a mídia, analisei os discursos, tanto dos telejornais brasileiros como dos telejornais espanhóis, sobre a forma em que a mídia representava as migrações e como as pessoas, através da exposição a essas notícias, formavam as suas opiniões sobre o tema migratório, mas também que tipo de conhecimento elas levavam. E o que eu consegui na época, né, descobrir foi justamente que, além de ter uma baixa visibilidade com relação ao que a mídia propaga sobre a imigração, então muito poucas notícias se tinha na época, e as notícias que apareciam, na maioria das vezes, eram notícias muito negativas relacionadas aos imigrantes, tanto na condição de vitimização do imigrante, como também na condição de quase como transformar o migrante em uma ameaça. Então, nessa minha trajetória, eu segui com esse interesse relacionado ao papel das tecnologias, e hoje, nesse contexto, assim como a Denise mencionou antes, a gente acompanha também os movimentos migratórios e a situação dos venezuelanos no Brasil, e tem sido o foco da minha pesquisa nos últimos 4 anos. 4 anos, praticamente desde o início da chegada dos venezuelanos. Estamos ainda no início, realmente. Estava pensando, enquanto a Amanda comentava, toda vez que volto para a Itália, 3 semanas atrás, voltei da Itália, estava de férias, como a criminalização também do imigrante aparece muito claro na construção da manchete. Se o furto é realizado por um italiano, é uma coisa bem light. Se é por um imigrante, aí logo se fala o imigrante albanês, o imigrante, não sei, rumeno, se foca, se sublinha o fato que é imigrante. Então, chama muito a atenção isso, realmente. Isso já me deu um gancho para um texto que li de vocês. O título é O Papel da Migração Venezuelana nas Eleições Brasileiras. Até aconselho todos os ouvintes de dar uma lida. Olha o título, O Papel da Migração Venezuelana na Eleição Brasileira. Porque aconteceu quase uma mudança de utilização. Muitas vezes a extrema-direita usa de um jeito, e no Brasil aconteceu algo diferente. Gostaria que comentasse um pouco o conteúdo, Denise, deste texto. Bom, esse texto ele foi publicado no portal Latinoamérica 21, que é um portal muito legal de temáticas latino-americanas, e fomos eu, Amanda e a Júlia Camargo, que é doutoranda lá do PPG-Com da ESPM, professora da Universidade Federal de Roraima, tem um trabalho muito longo, né, extenso, com migração venezuelana na fronteira. E o que a gente observa, né, que a migração, embora seja um fenômeno global, e os fluxos acabam, às vezes, os mesmos fluxos em muitos lugares, mas a gente também percebe que tem muitas especificidades locais de como se usa esses discursos, ou para criminalizar um migrante, ou para fazer, né, utilizações ideológicas. E a gente recolheu alguns materiais na época da eleição, agora a última eleição brasileira, e nos chamou a atenção um fenômeno, né, que se na Europa e mesmo nos Estados Unidos, né, com Trump, a gente tem um discurso anti-imigração nas eleições, né, que é barrar a entrada de imigrantes, colocar o imigrante como um problema, uma ameaça, até colocar muro, né, para o imigrante não chegar. A gente viu que no Brasil foi ao contrário. O Bolsonaro usou, né, e seus aliados usou a imigração venezuelana para tentar associar, né, o PT a uma ameaça, porque os venezuelanos fugiam, então, da Venezuela
porque a Venezuela é um lugar, né, que expulsa a sua população em função da crise política e econômica, e se o Brasil tomasse esse caminho, ia ficar uma Venezuela. O Brasil vai virar uma Venezuela, as hashtags, né, que a gente tem no Twitter e outras redes sociais. E a gente percebeu, então, que, na verdade, houve aí uma reapropriação, né, quase um discurso pró-imigração, né, pseudo, né, falso, mas para usar os venezuelanos para acenar ou alertar, né, que se Lula ganhasse a eleição, a gente teria um perigo de o Brasil se transformar numa Venezuela. Esse é um discurso que tem sido muito feito na América Latina, né, com a esquerda, de tentar associar sempre a chegada de um governo de esquerda, de uma proposta de esquerda, à transformação em uma Venezuela, usar a Venezuela para fazer esse tipo de ameaça. E o mais interessante, a Amanda pode falar um pouco mais nisso, que agora a gente está até ampliando esse artigo, recolhendo mais materiais, é que houve muita adesão dos próprios migrantes venezuelanos. A gente acha o imigrante, por ser imigrante, ele é progressista, né? Não, houve muita adesão dos imigrantes, fazendo passeatas, manifestações, denunciando ou conclamando os brasileiros a votarem no Bolsonaro sob o risco do Brasil virar uma Venezuela, dizendo que talvez o PT expulsasse, né, os venezuelanos. Então, é um fenômeno muito interessante para a gente observar que já não há uma reprodução, né, desse discurso anti-imigração nesse contexto específico, né, dos venezuelanos. Se você quiser complementar, Amanda. Exato. Eu também, como a Denise falou agora, a participação dos venezuelanos nessas eleições foi muito significativa. E, claro, na maioria dos governos mais populistas, vamos dizer assim, mais de extrema-direita, existe essa... os imigrantes, por exemplo, eles não têm voz, né? Então, houve uma apropriação aí do ator venezuelano nesse processo, nessa agenda política. E só para completar esse comentário, existem muitas pesquisas, por exemplo, na Europa, relacionadas ao fato de imigrantes que vivem na Europa e que são alvos dos ataques anti-imigração, né, de governos anti-imigração, que ainda assim apoiam a esses governos. E isso tem crescido muito. E a explicação que se tem é por uma questão mesmo ideológica, que os imigrantes eles se deslocam, migram, mas também levam consigo identidades, crenças, valores, e que mesmo sendo alvos de discursos contra eles mesmos, né, ou seja, discursos que vão aí contra o imigrante, eles apoiam aqueles governos, apesar de não terem muitas vezes voz política no sentido da participação do voto. Me chamou a atenção, de fato, no governo Trump, brasileiros que falavam apoiando a política migratória de Trump. Realmente, quer dizer, a gente falava, mas eu não consigo entender. Então, a terminologia, realmente, eles absorveram esta terminologia e postura de Trump em relação aos outros migrantes, esquecendo o que eles eram. Sim. Que eles eram alvo de uma política anti-imigração, né? Exatamente. E dentro dos próprios grupos de imigração existem também o que eles chamam de uma competição entre quem merece mais no sentido vamos dizer assim, dos direitos dos imigrantes. Então, existem grupos que se acham mais merecedores nesse aspecto. Claro que não vamos generalizar, mas existe também uma competição entre os imigrantes. Ou seja, como deve ser o processo de adaptação no país? Você tem que... aquele imigrante que não segue aquela trajetória... eu sei muito bem o que você se refere com relação aos latinos, por exemplo, que foram alvos das políticas do Trump. Muitos deles justificavam essa posição no sentido de que eu vim aqui, eu trabalho, e muitos desses outros imigrantes não seguem essa mesma trajetória, como tem que ser o processo de adaptação. Então, existe essa competição e quase essa... vamos dizer, essa orientação de como você deve ser, como o imigrante deve ser, como ele deve agir, como ele deve se comportar. Até comentando, a sensação é que, falando agora de São Paulo, a gente olha os vários fluxos migratórios, a gente repara como os mais recentes, às vezes, sofrem em relação àqueles que já se estabeleceram há 20 anos, cuja migração já se consolidou aqui. E quanto mais diferente o perfil, mais ainda tem dificuldade. Se não, pela cor da pele, pela pertença religiosa e tudo isso, se chega o muçulmano, já começa a ter uma certa reação. Então,
É verdade, realmente não dá para tratar o fenômeno migratório de uma maneira genérica. Tem etapas, tem grupos majoritários, minoritários. Tem hierarquias, né? Tem competição, realmente. E tem também, acho que um pouco essa coisa da cartilha, eu acompanho muito também os grupos nas redes sociais, né, imigrantes brasileiros. Tem um pouco esse imaginário, né, de que você estaria protegido de uma eventual política migratória desfavorável se você seguir uma cartilha do bom cidadão, né, trabalhador, que a gente sabe que não é bem assim, porque os governos manejam com as políticas conforme eles quiserem, né? Se ele quiser tirar um visto agora de um grupo, ele tira. Se ele quiser expulsar, ele expulsa. A gente vê muitos casos, né? Na história. Então, também existe esse certo imaginário, que eu acho que ele é perigoso, né? Eu vou, mas eu vou porque eu sou trabalhador. O brasileiro cria muita confusão. A gente sabe que não é bem verdade isso, né? De que você vai e só por você seguir a cartilha você está garantido, né? E aí eu acredito, trazendo um pouco do tema da mídia, né, na nossa conversa, o papel das redes sociais nesse processo da competição entre imigrantes, da cartilha, das narrativas, porque com as redes sociais, e, bem, já nos últimos 10, 12 anos, se tem, no caso, a gente tem mais vamos dizer, um espaço para comunicar diretamente sobre as nossas vidas diárias, o que fazemos. Então, como o imigrante deve seguir, como deve ser o dia a dia do bom imigrante, né, do bom refugiado. E as redes sociais potencializaram isso, porque são milhões de seguidores, muitas vezes, ou pessoas, né, que se identificam com as narrativas de autorrepresentação, que é um poder que as redes sociais nos dão, né? E no caso do imigrante, essas narrativas da cartilha, do bom imigrante, ou até mesmo também a narrativas de contestação também, né? Contestação a políticas, ativismo, as redes sociais potencializaram, né, esse aspecto. Então, se por um lado se reforça uma narrativa da cartilha do bom imigrante, por outro lado também existe espaço para contestar, para desafiar também políticas opressoras dentro do contexto migratório. Todos vocês que estão acompanhando estão percebendo quantos temas estamos tratando interconectados a partir desta nossa conversa. Realmente uma riqueza muito grande. Estamos trabalhando, para quem se conectou neste momento, com o tema migração, refúgio e mídia, juntamente com a professora Denise Kogo e a outra professora Amanda Alencar, que fugiu para a Europa, mas está aqui entre nós nestes dias. E falaram em mídias sociais. Aí, sem querer, me deram um start para outro tema que encontrei num outro artigo, realmente, que tem como título Refugiados venezuelanos no Brasil, direitos de comunicação, desigualdades digitais durante a pandemia da Covid-19. Me chamou a atenção sobre esta questão. Gostaria de saber um pouco qual foi os resultados desta pesquisa. Bem, nessa pesquisa que nós realizamos, né, foi bastante interessante perceber que certas questões que a gente dá como certa, né, com relação à conectividade, o acesso, né, a gente está falando aqui de acesso e de uso da internet, né, que é um direito fundamental dos cidadãos, e durante a pandemia nós vimos como esses direitos eles foram, enfim, já eram questões muito críticas, né, dentro de determinados contextos no Brasil, por exemplo, falando aqui da fronteira, né, em Boa Vista, Roraima, Pacaraima. Me lembro muito bem, em 2018, quando estive ali para um dos meus primeiros trabalhos de campo, se via muito a precarização, a falta de acesso à internet, à comunicação, a um aparelho móvel, um aparelho digital. Então, na pandemia, esse direito à comunicação, de uma maneira mais expansiva, não só a comunicação internet como meio infraestrutura, mas também a comunicação como voz, como participação. Então, essas desigualdades, elas não só foram exacerbadas, mas também novas formas de desigualdades dentro da pandemia com relação à comunicação surgiram.
E aí a gente aponta, por exemplo, para o simples direito a ter acesso a uma informação de qualidade, uma informação confiável. E o que a gente viu muito, né, durante esse estudo, durante a pandemia, foi a falta de acesso a uma informação, ou seja, a proliferação das notícias falsas, das fake news. E os imigrantes, nesse estudo, né, infelizmente, foram as populações mais afetadas. E a Denise pode complementar um pouco mais os nossos resultados. Então, a gente viu, por exemplo, em relação aos venezuelanos, né, que chegavam com um aparelho de celular que no Brasil você não conseguia utilizar, um aparelho já, digamos, defasado, entre aspas, né, em função, tendo em vista o mercado, né, de oferta de aparelhos, e que não conseguiam conectar aqui. Depois você tinha uma série de regras da Operação Acolhida nos abrigos que limitavam em muito, né, esse acesso, inclusive para falar com o país de origem, para ter notícias sobre os seus familiares, e para fazer isso que a gente até vê aqui na Casa do Imigrante, o imigrante poder chegar e ter informação para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Até isso era inviabilizado em função de não poder acessar a internet. Hoje o trabalho é muito oferecido, né, também na internet, não tinha esse acesso. Então, acho que a gente conversava aqui antes de entrar, né, na entrevista, sobre, acho que esse descompasso que a gente tem, ao mesmo tempo que os governos estão dando visto para nômades digitais, que estão inflacionando os aluguéis na Europa, né? Você tem um imigrante que parece que a gente não consegue nem perceber isso no nosso dia a dia, que a gente tem tanto acesso, às vezes, né? Um imigrante que não tem acesso, às vezes, à internet e precisa desse acesso, como disse a Amanda, para ter informação, para pesquisar um serviço público, para pesquisar sobre um transporte na cidade, e ele não consegue ter minimamente essa ideia de cidadania, né, comunicativa. Como dizia, né, a gente usou muito Paulo Freire nesse artigo, que defendia, né, esse direito à comunicação, que não é um direito só à infraestrutura, ela faz parte, né, mas de ter voz, né, e de ter acesso à informação e à comunicação. Me lembrei de um dos participantes nesse estudo, em que ele comentava que via bastante cursos sendo oferecidos online, isso nos abrigos em Boa Vista, cursos de empreendedorismo, cursos de português, todos sendo oferecidos online por uma questão da pandemia, mas gerava bastante frustração, porque, primeiro, que muitas vezes as famílias dividiam um aparelho de telefone quando se tinha, e a falta de estabilidade de acesso, ou seja, a impossibilidade de acompanhar, de seguir esse tipo de curso, de formação, numa realidade que não condiz. E é muito importante refletir sobre essas questões, porque dentro do próprio país, né, dentro do Brasil, a gente tem muitas realidades, e a conectividade ela é um reflexo, né, dessas desigualdades. E como eu falei anteriormente, a população imigrante ela sofre muito nesse contexto. Inclusive, eu estava lembrando o que aconteceu aqui em São Paulo durante a pandemia. E começamos a oferecer cursos de português online. A primeira tentativa que faliu foi aquela de contratar um plano para oferecer cursos dentro de uma plataforma. Mas a turma, as pessoas não tinham a conexão suficiente que aguentasse uma plataforma. Tivemos que mudar. Aí os professores começaram a dar aula via WhatsApp. Sim. Então, cada professor, 3, 4 estudantes. Foi a estratégia. Mas também esta, com altos e baixos, desconectava-se o celular. Então, realmente, a gente fala na cidade de São Paulo. Quer dizer, não em outras. Então, também aqui foi um desafio constante este. Por isso a gente fala da pauta da desigualdade digital, que não é só da migração, né? A gente tem nas populações locais, mas acho que ela é uma pauta muito importante, né? Porque não é simplesmente a infraestrutura que possibilita você acessar, né? Por exemplo, um curso de português. A gente viu as fake news também, que atingem muitos imigrantes. Tinha imigrante que recebia notícia, caiu o governo da Venezuela. Isso circulava, não tinha como checar essa notícia, não tinha como se comunicar com o familiar. Então, várias notícias que às vezes até de trabalho, né? Vai chegando e você não tem instrumental, ferramentas, né? Suporte para poder checar essa informação e ter uma informação para a cidadania, né? E falando em cidadania, acho que é uma questão também muito importante com relação ao acesso, né? Como cidadão ao digital. Isso é claro, estamos falando aqui das populações migrantes, mas como todo ser humano, né, que somos, a gente também tem direito ao lazer. E é importante também falar do lazer através do digital. Porque o lazer, claro, dentro de uma perspectiva da autorrealização, do bem-estar,
e também até mesmo da sociabilidade, a possibilidade de você conhecer mais o local onde você vive. As tecnologias propiciam isso. Principalmente num contexto de pandemia, em que não se tem acesso a isso. Então, é algo também que devemos refletir. Claro que a questão funcional do acesso a uma informação de qualidade, do acesso ao trabalho, do acesso a um curso é importante, mas também tem o aspecto do bem-estar, do lazer, e que também devemos pensar as tecnologias assim, porque através do lazer a gente também consegue trabalho, consegue também refletir, consegue lidar com as dificuldades do dia a dia, que são muitas. E também o lazer é um direito, claro, né? Senão a gente pensa, reduz realmente as dimensões do ser humano, do migrante, a trabalho, a estudo, mas tem o lazer que todo mundo realmente precisa. Durante a pandemia, se não tem conexão também, estava limitado. Agora, voltando de novo, desculpe fazer a ligação, porque é o lugar de onde estou vivendo, aqui em São Paulo, mas pensava com a migração haitiana, por exemplo, também o ano passado, as fake news. De vez em quando ele chegava com o celular dizendo, então a embaixada vai estar aqui esta semana? Eu falei, não vai estar. Vai estar aqui daqui 2 meses. Não, mas olha, recebi a mensagem. Então, criava movimento, chegada de grupos e tudo isso, que gastavam tempo, perdia dia de trabalho, alimentava expectativas que não correspondiam à realidade. Então, tudo com fake news, via WhatsApp, por exemplo. Como isso é forte realmente, também está usando as mídias digitais. E tem muita... A Amanda está pesquisando agora a questão da financiarização, né? Tem tanto no campo do trabalho como da questão financeira. Essas ofertas que tem hoje, né? Mercado Pago, e que oferecem que os migrantes, às vezes, são vítimas também, né? De golpes, como muitos cidadãos são, mas às vezes o imigrante não conhece tanto a cultura, né? Não está tão inserido para poder ter como avaliar até que ponto você vai se arriscar em alguns negócios, né? Ou, enfim, questões relacionadas a dinheiro mesmo e a recursos, né? De remessas, etc. Então, acho que esse é um outro ponto, né? A Amanda, que eu acho que tem mais até estudo sobre isso, pode comentar. Sem dúvida. Existem também, por exemplo, essa percepção de que com os aplicativos, né, agora, entre eles, muitas estratégias, táticas de negociação, por exemplo, do envio de remessas. E aí, dentro dessa comunicação, o imigrante está muito mais exposto. Por exemplo, a gente falaria os scams, né, aquelas falsas promessas de ganhar um dinheiro e pirâmides e enfim, são várias, é uma problemática muito importante também da gente tocar. Eu acredito, falando também aqui, trazendo também o tema dos haitianos, de um modo geral, o WhatsApp, o Telegram, os grupos nessas plataformas, são grupos onde praticamente é um espaço onde circula muita informação, né? Informações que são bastante úteis, mas também informações que causam esse tipo de constrangimento e de frustração, inclusive podem levar até situações de violência, né? Vamos dizer assim. Que já aconteceram casos em que as informações falsas podem ocasionar também situações muito constrangedoras. Mas é também nesses grupos que a gente tem que atuar. Então, muito se pensa, por exemplo, em conversas com as organizações, de criar canais paralelos, plataformas paralelas onde os imigrantes vão acessar para ter a informação de qualidade. Eu acredito que a gente tem que ir nas plataformas onde as pessoas usam. Os grupos de WhatsApp, os grupos de Telegram, os grupos no Facebook, dependendo da população imigrante, são nesses espaços que devemos atuar. E junto, obviamente, com a população, com líderes, com pessoas que representam os grupos, atuar de forma em que, de forma gradual, possamos, né, tentar aí desafiar esse contexto. Então, é uma das coisas que eu sempre comento. A gente não deve buscar outras plataformas, a gente tem que entrar nos grupos, nos espaços onde esse problema acontece. E também outra coisa interessante são as informações que são transmitidas, como a Denise falou. Voltando aqui à questão dos venezuelanos, das famílias venezuelanas, da comunicação que vem da Venezuela também. Pouco se fala sobre
como atuar nessa comunicação de lá, que vem de lá para cá. Ou seja, do país de origem, se podemos falar assim, para o país de acolhida. Então, qual é a preocupação que se tem nessa transmissão de informação? Então, acho que tem que ter um conhecimento, um olhar mais profundo sobre o que está acontecendo nos espaços onde as pessoas usam, onde elas estão. Percebi que durante a pandemia começamos a disponibilizar números de WhatsApp, de assistente social, jurídico, de aulas de português, da procura de trabalho. A gente reparou a enorme demanda que aconteceu. A dificuldade até em acompanhar, em dar respostas. Então, realmente, utilizando estes canais, a pessoa vem pedir esclarecimentos, pedir se isso mesmo, perguntar, tudo isso é importantíssimo. E entre os grupos últimos que estão chegando, os afegãos são aqueles que têm um espírito de iniciativa para se antecipar ao processo de migração, já desde o Afeganistão ou do Irã, Paquistão, países vizinhos, já escrevem. Eu vou chegar no dia tal, o que faço quando chego? A gente ficou impressionado, porque eles mandam primeiro a mesma mensagem, pergunta para 3, 4 da Missão Paz. Manda no Instagram, manda no Face, manda para tentar de ter uma resposta. E aí eles esperam a resposta. Me chamou a atenção como grupo, como são organizados. Eu acho que aí pensar também essa questão da capacitação digital, né, que todos nós adquirimos, seja por uma coisa mais formal ou informal. Não depende só de escolarização, claro, depende de acesso, de uma série de questões, mas é importante a gente pensar como é que os grupos atuam, né? Diferentes grupos migratórios e fluxos atuam tanto para compensar, às vezes, a ausência, que a gente viu na nossa pesquisa, que os venezuelanos fazem, também tem táticas de empréstimo de celular para essa precarização, como o próprio imigrante vai encontrando, não justifica que ele não tenha, né? Mas a gente percebe que ele vai encontrando maneiras, quanto esses grupos que já estão muito mais familiarizados, né, com as tecnologias, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e conseguem lidar muito mais com todo esse mundo do digital, e que facilita muito, né? Eu acho que pós-pandemia, como você falou, né, Padre Paulo, muitos serviços passaram a ser oferecidos, né? Quem não consegue acessar um formulário, entender, fica também, né, mais precarizado nessa inserção mesmo cidadã, porque os serviços passaram a ser muito mais também, cada vez mais digitalizados, em função mesmo a gente possa fazer a crítica a isso, né? Mas exige uma literacia, como eu disse, uma alfabetização, né? Cada vez mais das pessoas, para poder acessar, né, esses serviços. Eu diria quase como uma sofisticação. Inclusive, o que a Denise está falando agora, as táticas de apropriação e de entendimento, claro, vai depender muito também não só de fatores pessoais, de níveis de educação, de acesso, mas eu acho que os próprios imigrantes, que são os atores que utilizam muito, que precisam. Então, como você falou, Padre Paulo, são 4 pessoas que eles já conectaram antes, mandam as mesmas perguntas, são táticas que vão sendo, né, desenvolvidas a partir do contexto, da necessidade, e são muito sofisticadas. Então, existe um potencial muito grande da gente tentar, através dessas táticas, encontrar maneiras, desenvolver formas de desafiar a circulação de notícias falsas. Eu achei interessante na fala de vocês a visão do imigrante que está por trás, ou seja, que é o protagonista, que é um sujeito, porque muitas vezes instituições como a Missão Paz ou outras instituições se tratam o migrante como destinatário de uma ação. Ele é, entre aspas, objeto de uma ação específica, pode ser uma ação de documento, jurídica, de saúde, etc. Muitas vezes esquecemos que é como a gente um protagonista. E falando de uso de toda a mídia social, digital, a gente percebe como ele é protagonista. No artigo a gente até fala um pouco essa crítica, assim, de como as organizações internacionais veem o imigrante como esse destinatário de projetos, porque eles poderiam escutar o imigrante, né, essa ideia mesmo do Paulo Freire, assim, escutar como os migrantes, quais as necessidades desses migrantes, e não fazer coisas tão propostas tão padronizadas, e também ouvir essas necessidades e poder elaborar a partir, né, dessas necessidades que os migrantes revelam e das próprias experiências que eles já
tem, mesmo na precarização, eles, né, na precariedade, eles têm experiências que podem ser valorizadas para montar projetos que sejam mais próximos a essa realidade que ele vive, né? E não tão assim, formatados lá no norte global, né? Chega aqui, é o mesmo aqui, o mesmo não sei onde, na África, o mesmo, né, na Europa. E essa é uma crítica que a gente tem feito também pelo próprio trabalho que a gente faz, né? Que vê que os migrantes dizem isso nas entrevistas, né? Denise, até uma coisa, um simples exemplo, aquela resposta já pré-moldada, já pronta, sim, pense nos abrigos de Boa Vista. Sim, aquelas sim, casinhas que exatamente, não foram feitas pelo calor isso, infernal que está aí e que as pessoas vão aí dentro para se assar. Não estou dizendo, claro... Estou dizendo que precisa de um lugar para dormir, mas como se transfere respostas de um lugar para outro, achando que é padrão? Exatamente. E os aplicativos e a produção, acho que pelo menos na época da crise, entre aspas, a crise migratória na Europa, foram mais de 1.500 aplicativos desenvolvidos. E essa onda, né, de produção de aplicativos também foi transferida, como a Denise falou, do norte global para o sul global. E são aplicativos que enfim, se acabaram porque não tem... Primeiro, não tinha nem os imigrantes não tinham nem conhecimento sobre certos aplicativos. A condição de acesso também, dependendo do contexto do Brasil, que a gente sabe que é muito diverso. E acho que tem que ter mesmo um exercício de reflexão crítico por parte dos atores humanitários, mas também das pessoas que trabalham com tecnologia, né, que desenvolvem esse tipo de plataforma, para entender, né, o que se adapta no contexto do imigrante e o envolvimento também cada vez maior do imigrante como ator principal nesse contexto. Eu acho que também, né, Amanda, incluiu uma coisa que às vezes a gente esquece, porque está num nível, talvez, de quem concebe mais as tecnologias, que é todo o processo de vigilância também, de dados e de coleta de dados dos migrantes, que está sendo muito discutido agora, e que tem afetado a muitos migrantes para acessar serviço de saúde, se o migrante não está regularizado, ou mesmo quando está, esses dados estão sendo coletados sem o consentimento, e o imigrante precisa, né, de ser regularizado, precisa acessar os serviços e acaba aceitando. Mas acho que ainda há pouca discussão sobre as implicações, né, que nós também somos, né, alvo dessa coleta de dados, mas acho que precisa ser crítico, né, e saber exatamente que esses dados podem ser utilizados, né. A gente vê muitos exemplos na Inglaterra, teve de imigrantes que não estavam querendo acessar o sistema de saúde, entrar no site, porque sabiam que seus dados não estão sendo coletados. Então, acho que são discussões muito importantes nessa era, né, nessa etapa do digital que a gente está vivendo. Não podem ser desconsideradas. Né? Inclusive, por exemplo, quando implementamos há 2 anos a política de proteção aqui, tivemos que falar com todos os voluntários, dar formação, as equipes de colaboradores, como utilizar, por exemplo, o WhatsApp. Bato uma foto de uma criança, de um refugiado e fico postando no meu perfil ou no Instagram e tudo. Quando outro pode estar sendo procurado pelo Talibã ou para outro grupo que quer acabar com a vida. Então, a gente tem que ter um grande cuidado, realmente. Lidar até do ponto de vista ético. Não posso expor a vida de uma pessoa. Exatamente. Exatamente. E a gente não está nem falando aqui da questão da orientação de como usar, né? Cada um usa, como a gente estava falando antes, né? O imigrante usa as redes sociais da forma, cada pessoa usa as redes sociais da forma que quer, mas a gente está falando aqui de uma questão muito mais além. A gente está falando de uma análise mais crítica, de uma instrução crítica que é necessária, porque isso realmente pode ter uma consequência crítica muito negativa para a vida, quase como é uma ameaça, né? Então, acho, sim, muito interessante ouvir também isso de você, padre, porque vejo o papel dos vários atores, né, no contexto da migração, de trazer essas questões mais à tona. A gente precisa discutir mais sobre isso, porque, por exemplo, como a Denise estava falando, na Europa, os dados que são coletados, né, aliás, os dados que são compartilhados pelos imigrantes em qualquer rede social é utilizada pelos governos europeus, e isso vai ter poder de decisão na hora da aplicação do asilo, se vai ser aprovado ou não. E existe isso é fato. Então, e como sempre há aquela tendência das tecnologias ou da forma de operar do norte global vir para o sul global, a gente não sabe, sobretudo com políticas migratórias tão voláteis aqui na América Latina. Esperemos que não, mas é uma tendência e há que se preocupar. Né?
O tempo está voando, estava olhando já 40 minutos, nós já vamos tentar concluir. Eu gostaria, antes da palavra, de novo, para tentar encerrar, agradecer porque, desde que cheguei, depois que tinha vindo de Roma em 2010, 2011, aqui no Brasil, às vezes que ia para Brasília, comentava como acho restrito falar de migração só, na época era Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, a gente esquece os aspectos que envolvem a migração. Falar de comunicação e refúgio, de mídia e refúgio, nos ajuda a entender. Migrante não é assunto só de economia, só de saúde, educação e trabalho, mas tem uma série de outras dimensões. Então, eu quero agradecer em nome da Missão Paz, em nome dos ouvintes também, que nos acompanham, até pautado o tema da comunicação com os migrantes, os refugiados. Muito obrigada. Eu sempre falo que, claro, a migração como um processo social, para a gente entender a migração, eu digo isso, né? Eu não acredito que a gente possa entender a migração no contexto que vivemos na contemporaneidade sem falar de comunicação e mídia. Então é importante, a gente sabe que esses processos eles se intercruzam e que a gente não está nem falando só da mídia e da comunicação como um instrumento. Falamos de um processo que anda lado a lado com, por exemplo, na questão da mobilidade, né? Toda a articulação que é feita no processo de decisão de migrar, no processo de locomoção, de deslocamento, e também no processo de adaptação, se podemos falar assim. Então, essa é a minha contribuição nesse aspecto. Também queria agradecer muito, né, a oportunidade e também complementar bem rapidamente que eu acho que a comunicação é um lugar estratégico também para a gente pensar a imigração, porque a gente pensa tanto nisso que o padre Paulo falou da agência do migrante, né, que cada vez mais na cultura digital ele está envolvido, né, na sua vida social, todos os aspectos da sua vida social, nesses usos, né, da comunicação digital, quanto os governos, também o Estado, têm feito uso discursivo. A gente viu isso nas eleições brasileiras, que a gente nem percebe, porque é tão fragmentado nas redes, que só quando a gente para pesquisar e reúne esse material que a gente percebe como um uso estratégico, né, discursivo, como a gente chama, para privilegiar ou criminalizar ou fazer um uso da migração para algum benefício, né, de um grupo, sei lá, um governo de extrema-direita. E parece isso não parece inocente às vezes, né? E a gente vê que não, né? É uma estratégia aí que tem sido usada, né, recorrentemente, tanto no contexto do Norte quanto no Sul global. A gente aprender a ler isso também achei muito importante. E o próprio imigrante, né, aprender a fazer essa leitura, porque às vezes ele também se envolve, né, como um agente disso e nem está percebendo, né, que há essa questão. Então, a gente quer agradecer, Denise e Amanda, por ter aceitado não só conhecer a Missão Paz, mas também vir aqui conversar um pouco. Quero agradecer ao Miguel, que está aí atrás da mesa, pela sua disponibilidade aqui na Web Rádio Migrantes, que chegou a quanto? 9 anos? 9 anos de existência, este lugar onde vários refugiados foram protagonistas, do Congo, do Haiti, migrantes das Filipinas com suas pautas e seus assuntos. Agradecer também ao José Carlos, que devia estar aqui, mas por uma série de questões não está. Um grande abraço e um abraço a todos vocês que nos acompanham. Até a próxima. Um bom final de tarde. Obrigado.